Era um dia de semana comum. Eu tinha 18 anos e estava em casa sozinha organizando as coisas. Senti aquela vontade de ir ao banheiro, bexiga cheia. Sentei e senti aquele alívio. Mas antes de eu acabar, aconteceram coisas que literalmente me pegaram de calças arriadas. Ouvi aquele tuim no ouvido, um apito tão forte que logo me desorientou. Achei até que iria desmaiar. Uma tontura, uma sensação estranha. Fechei os olhos por alguns segundos e comecei a ouvir 3 vozes falando na minha cabeça. Fiquei apavorada e elas falavam coisas da minha vida, coisas que eu nunca contei para ninguém. Eu não reagia, não conseguia sair dali. Me levaram para um lugar estranho com pessoas atormentadas que estavam em estado de sofrimento. Era um lugar aberto, mas abafado. Não tinha vento, era escuro e cheio de lama. As pessoas se arrastavam pelo chão, gemendo e gritando. Comecei a rezar, pedir ajuda e voltei para casa. Era como se a casa não tivesse paredes. Eu, sentada no vaso, comecei a ver seres enormes em volta de toda a casa. Pareciam estar fazendo a segurança daquele lugar. Eles tinham a cabeça grande, olhos pretos e não tinham boca. Se comunicavam telepaticamente. Recebi um presente, era uma miniatura deles, tipo um bonequinho, que eles encostaram no meu peito e aquilo entrou dentro de mim, no meu coração. Não sei como explicar. Me disseram que era o meu segurança particular e eu nunca mais precisaria sentir medo e que eu poderia amenizar as visões para não ficar tão chocada. As coisas foram voltando ao normal. Era dia, eu estava completamente sã. Naquela época, nem beber socialmente eu bebia. Fiquei ali sentada por uns minutos pensando que eu estava louca. Fui a psicólogos, psiquiatras, mas não tinha nada que justificasse aquilo. Exceto para os profissionais da saúde, eu nunca contei essa história para ninguém. Se passaram anos e eu nunca entendi o que aconteceu naquele dia. Cheguei até a pensar sobre abdução e chip, e mesmo não querendo pensar nisso, essas lembranças me perseguem até hoje. Vamos agora para o segundo relato. Hoje eu acho que vamos contar 4 relatos. Comentem aí, porque a pessoa que manda o relato, às vezes ela está precisando que alguém dê uma opinião sobre isso, porque realmente tem umas coisas que deixam a gente com a cabeça desorientada. Tem um relato que eu vou contar para vocês na próxima semana, que eu confesso que eu fiquei uns 3 dias sem dormir depois que eu li. E eu não sei, de verdade, se eu vou querer ler de novo. Talvez eu peça para Renata gravar. Que maldade. Mas ele mexeu com a minha cabeça. Mexeu. Eu acho que ele foi escrito justamente para isso. Então, vou começar o segundo relato. Esse relato se chama A Cobra. Minha vida sempre foi marcada por experiências muito estranhas. E essa que eu vou contar é uma das mais tranquilas. Era uma noite de sexta-feira e uns amigos me chamaram para sair. Só que alguma coisa dentro de mim me fez ficar em casa. Fui me deitar e fiquei inquieto. Não conseguia dormir. Nessa época, eu morava na roça. Só ouvi o barulho dos grilos e dos sapos. Fiquei lá com os olhos arregalados, olhando para a escuridão, e comecei a ouvir aquele barulho típico do guizo de uma cascavel. Antes mesmo de conseguir me levantar para ver se tinha alguma cobra dentro do meu quarto, perdi completamente o controle do meu corpo e comecei a me movimentar na cama como se fosse uma cobra. Sentia como se eu não tivesse ossos. O barulho do guizo entrou dentro da minha cabeça como se eu estivesse produzindo aquele som. Não sei quanto tempo durou e eu apaguei. Pela manhã, acordei com uma movimentação do pessoal lá de casa. Eles mataram uma cobra que estava entrando pela porta da cozinha. Achei estranho.
Logo, recebi a notícia de que os amigos que me chamaram para sair arrumaram uma briga no bar e os caras disseram que iriam se vingar. Mais tarde, um cara estranho passou na minha casa e foi embora do nada. Ele estava com machucados no rosto, estava de blusa mesmo com um calor de 32 graus e parecia esconder alguma coisa. Depois que esse cara saiu, ele foi atrás dos meus 3 amigos que tinham brigado com ele. Procurou um por um e atirou em todos eles. Um morreu na hora. O outro morreu no hospital e o último sobreviveu. Ele foi até minha casa porque disseram para ele que eu fazia parte daquele grupo de amigos. Mas chegando lá, ele não me reconheceu e seguiu o caminho dele. Tive que ir na delegacia para depor, porque o cara tinha passado na minha casa e a polícia queria saber se ele tinha falado alguma coisa. Fiquei bem triste com toda aquela situação. Perdi meus melhores amigos e o que sobreviveu ficou com sequelas e um grande trauma. Até hoje, eu sempre que posso vou visitá-lo. Sempre confie na intuição de vocês. Se alguma coisa diz para não ir a algum lugar, não vá. Isso pode salvar a sua vida. Gente, eu sempre tenho essas intuições de eu não querer ir em algum lugar. E às vezes, eu teimava e saía. Na época que eu fazia faculdade, aí eu falo, não quero ir, mas tem aula, eu preciso ir. Aí chegava lá, eu pegava o ônibus, acontecia alguma coisa, ou o ônibus quebrava, ou começava a chover do nada, e acontecia algum negócio que me deixava super estressada. E essas intuições vêm para livrar a gente dessas coisinhas, né? Realmente, nesse caso aí, salvou a vida dele. E se você quer mandar o seu relato para a gente contar aqui, mande para o nosso e-mail trechosdemistério@gmail.com ou para o nosso direct no Instagram, @trechosdemistério. Esse relato eu recebi de um moço lá do Taboão da Serra. Ele escreveu aqui. Salve meninas! No final da década de 90, quando a gente ainda podia brincar um pouco na rua, eu era molequinho, morava em uma rua muito íngreme, um morrão mesmo, e estava sentada na calçada, felizão, com as minhas bolinhas de gude. Os meninos levantaram para ir embora e eu fiquei sozinho, guardando as bolinhas. Do nada ouvi um grito e senti alguém me puxando pelo braço. Passou um caminhão sem ninguém dentro, em cima da calçada, e entrou com tudo no muro da casa da vizinha, da onde eu estava sentado. Eu olhei para o lado assustado. O senhor que me puxou saiu na maior tranquilidade, nem vi para onde ele foi. Minha mãe saiu gritando, aliviada e ao mesmo tempo querendo me bater. A vizinha disse que o caminhão do seu João estava sem freio e ele colocava uns tijolos embaixo do pneu para o caminhão não descer a rua. Mas os meninos tiraram os tijolos para jogar futebol, fazer aquelas marcações de trave. Minha mãe perguntando as coisas e a mulher não parava de falar. Ela disse que nem sabe como eu consegui sair, porque eu estava sentado de costas e sozinha. Eu contei para elas que um senhor de camisa branca tinha me puxado e expliquei como era o homem, mas ninguém viu. Ninguém conhecia essa pessoa. E as pessoas que estavam na rua continuaram afirmando que eu estava sozinho lá na calçada, sem ninguém por perto. Se ele não tivesse me puxado, o caminhão teria passado em cima de mim. Eu não sei se isso é sobrenatural, mas para mim foi. Top, hein? Gente, esses seres que aparecem, esses anjos em forma de pessoas, era uma pessoa ou não era? Ninguém viu, talvez fosse, talvez não fosse. Mas o importante é que o menino tá aí para contar a história, né, gente? Deixa aí nos seus comentários se você acredita que os anjos possam vir para salvar vidas, principalmente de crianças. Esse relato eu já contei no TikTok. Então, se você é inscrito aqui no canal, vai lá no TikTok, dá uma olhada. Lá também tem outras coisinhas, uns relatos mais curtos, que às vezes eu solto só lá. E quando eu tenho tempo, eu gravo e coloco aqui no meio de alguns relatos que eu estou contando para soltar aqui também para vocês. Se chama
Os vultos de Ricardo. Olá, meninas! Não quero que falem meu nome, e se eu colocar algum nome vai estar trocado. Eu moro em Jacuí e quero contar uma experiência que tive assim que eu conheci o meu ex. Eu sempre tive mediunidade, mas nunca desenvolvi. Conheci um rapaz lindo, moreno, tatuado, com uma cara de que vai foder minha vida. Tinha umas coisas estranhas nele. A primeira vez que conversamos, vi tipo 2 vultos escuros que se movimentavam bastante e ficavam girando ao redor dele. E quando paravam, se posicionavam atrás do ombro esquerdo. Fiquei um pouco desorientada e acabei falando sem pensar. Quem são esses 2 que te acompanham? E ele respondeu: não são 2, são 3. Um arrepio passou pela minha nuca e desceu por toda a minha coluna. Me senti um pouco intimidada e acabei mudando de assunto. Mas ele queria continuar falando daquilo. Perguntou se eu estava mesmo vendo. Eu, com medo, me despedi e fui para casa. No dia seguinte, me senti observada. Não queria sair da cama por nada. Parecia que minha energia estava drenada. Passei o dia inteiro deitada. Quando começou a escurecer, decidi levantar e tomar um banho para tirar aquela nhaca. Tive uma sensação de energias passando ao meu redor. Ouvi sussurros e minha cabeça começou a ficar perturbada. Olhei no espelho do banheiro e tomei um susto. Não era o meu rosto. Era uma coisa preta, sem olhos, que falou: Ricardo. Eu gritei: vai embora! E na mesma hora que eu gritei, a lâmpada do banheiro explodiu. Minha mãe veio correndo perguntar o que estava acontecendo e eu disse que não era nada. Na noite seguinte, fui procurar por ele e quando achei, já cheguei dando murro no peito dele e xingando. Perguntei por que ele tinha mandado aquelas coisas na minha casa. E ele disse que só queria ter certeza se eu via mesmo. O relacionamento foi conturbado e não durou muito tempo. Muitas outras coisas foram acontecendo, mas isso eu deixo para os próximos relatos. Estou gostando bastante dos vídeos de vocês. Continue. Sempre que posso, paro para assistir. Ah, gente, obrigada. Então, gente, é importante que você mande seu relato para a gente sempre estar aqui conversando e contando essas histórias que já aconteceram com muitas pessoas. Todo mundo acaba tendo uma história ou outra para contar. E parece, às vezes, sobrenatural, às vezes parece coisa comum. Só uma pessoa que passou despercebida e salvou uma vida. Mas é importante que você conte para que as pessoas se sintam incluídas, porque muita gente tem essas histórias que parecem estranhas e elas ficam com vergonha de falar, igual a moça que contou o relato anterior lá sobre do banheiro lá, né? Ela me mandou outras coisas que estava fora do relato. E ela realmente faz um acompanhamento psicológico desde então, porque ela se acha doida. E essas pessoas, elas precisam do apoio da gente. Para saber que elas não estão doidas, que essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Se você também tem um relato para mandar para a gente, você já sabe, mande para o nosso e-mail, trechosdemistério@gmail.com ou para o nosso direct no Instagram, @trechosdemistério. E também segue a gente lá no Instagram. Temos também no TikTok. Todos são Trechos de Mistério. Todas as nossas redes. E até a próxima semana.